Preparação encerrada para a partida contra o Cruzeiro amanhã no Mineirão. Pablo Verratti é absolvido pelo STJD por suspensão contra a equipe do Goiás. Reforma de São Januário. Novas imagens reveladas nesta terça-feira. Encontro do futuro presidente do Vasco, Pedrinho, com Júlio Casares, presidente do São Paulo. Dívidas com Corinthians e muitas outras novidades. É um boa noite gigante misturado com fala gigante empolgante para você, torcedor vascaíno. Um vídeo agitado, um vídeo cheio de novidades, um vídeo que você, bate no peito e fala que é gigante da colina, não poderá perder. Então é o seguinte, torcedor cruzmaltino, você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, você que jamais viu o nosso canal, está chegando pela primeira vez em um vídeo do canal do Gigante Vasco, seja muito bem-vindo. Você está aqui no nosso canal e automaticamente o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, né, Vascão? Se você está aqui no canal do torcedor vascaíno, você precisa se inscrever no nosso canal. Então agora aqui embaixo, vem logo e já se inscreva no canal do Gigante. E caso você pense, poxa, por que eu vou me inscrever nesse canal? Eu te falo, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão, às 7 horas da manhã. Fala Gigante, por volta das 2, 3 horas. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. No sábado, no domingo e ontem, a gente não vem conseguindo colocar esses 3 vídeos ao dia por causa da data FIFA. Não tá tendo muita notícia assim para trazer a vocês. Mas a partir de amanhã, retornaremos no modo 3 vídeos por dia no nosso canal. Então, se inscreva no canal do Gigante. E além de tudo, estamos nesse momento faltando 30 pessoas para chegarmos à marca dos 113 mil inscritos. Então contamos muito com a sua ajuda. 30 não, 11 pessoas. Então vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e o que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo, desta terça-feira. Quero começar primeiramente falando sobre coisa boa, coisa que surpreende ou não o torcedor. Surpreende o torcedor que não é vascaíno. Para o torcedor cruzmaltino já se tornou algo normal, uma rotina. Pois para a partida dessa próxima quarta-feira, ou melhor dizendo, terça-feira que vem, em São Januário, às 9h30 da noite, todos os ingressos foram esgotados. O Vasco novamente jogará dentro de São Januário com a sua capacidade máxima. Ingressos esgotados para Vasco da Gama e Corinthians na próxima terça, dia 28 de novembro, às 9h30 da noite no Caldeirão de São Januário. Um jogo que poderá ficar marcado como o jogo da permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco vença a equipe do Cruzeiro amanhã, dentro do Mineirão, vai a 43 pontos. E caso vença a equipe do Corinthians, o Vasco vai a 46. Matematicamente, nesse momento, o Vasco ainda, olhando para a tabela, não tem chance com 46 pontos ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a gente olhando uma perspectiva de tabela, a expectativa é que isso acabe acontecendo. Por quê, torcedor vascaíno? Hoje temos Goiás com 35 e Bahia com 38. Bahia é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado, só para explicar essa situação melhor aqui a vocês olhando para a tabela. Bahia tem 38 pontos. O Vasco tem 40. Temos ainda 12 pontos em disputa. O Vasco enfrentará o Corinthians na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, após enfrentar o Corinthians, o Vasco terá apenas 2 partidas pela frente, automaticamente 6 jogos em disputa. Se o Vasco vencer o Corinthians e vencer o Cruzeiro, o Vasco terminará a 36ª rodada com 46 pontos. E qual é a situação? Para que o Bahia chegue na 37ª rodada com chance ainda de passar o Vasco da Gama, o Bahia terá que vencer a partida do próximo final de semana, que enfrentará inclusive o mesmo Corinthians dentro da Neoquímica Arena e terá que vencer o São Paulo dentro da Arena Fonte Nova. Caso o Vasco vença o Cruzeiro amanhã dentro do Mineirão, perca para o Atlético ou empate, tanto faz, mas vença o Corinthians dentro de São Januário, o Vasco indo a 46 pontos
E caso o Bahia perca para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena e empate ou perca para o São Paulo dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia chegaria a apenas 39 pontos ou ficaria nos 38, tendo apenas mais 6 pontos em disputa. Então você está entendendo o que eu estou querendo explicar, né? O Vasco chegaria a 46, vencendo a equipe do Cruzeiro e vencendo a equipe do Corinthians. O Bahia, caso perca para o Corinthians e perca o empate para o São Paulo, não ultrapassa os 40. Teriam apenas mais 6 pontos em disputa. Então, matematicamente, o Vasco se salvaria da zona do rebaixamento nesse jogo contra a equipe do Corinthians. Pode ser o jogo em que, enfim, o Vasco ficará livre de uma queda da segunda divisão. Então, será um jogo de fato histórico para o torcedor cruzmaltino. Então, a expectativa é gigantesca para essa partida contra a equipe do Corinthians nessa próxima terça-feira. E só para adiantar o assunto, já queríamos falar sobre reforma de São Januário. A reforma de São Januário hoje é um assunto que está muito fomentado, né? Depois de anos e anos e anos, a reforma do nosso Caldeirão enfim se aproxima. E após todas as imagens divulgadas que fizeram com que vários torcedores cruzmaltinos ficassem completamente apaixonados pelo novo São Januário, tivemos novas imagens divulgadas nesta tarde de terça-feira. Imagens lindas da parte de fora de São Januário, em frente ao setor social. Como está aparecendo aí a vocês aos pouquinhos, e principalmente numa visão mais em cima, hoje essa área que foi divulgada seria colocada onde se encontra o estacionamento do Vasco da Gama, em frente ao setor social, bem ali, né, onde hoje tem as arquibancadas de São Januário, é aquele local, né, onde tem o setor VIP, o setor social e o setor das arquibancadas, um do lado do outro. Mais ou menos em frente ali ao setor VIP tem um estacionamento muito grande do Clube de Regatas Vasco da Gama, e a expectativa no projeto é tirar esse estacionamento e construir exatamente esse novo setor, essa nova área, uma área muito linda no entorno de São Januário, uma área com palco para show, uma área com quadra, com quadras mesmo, né, campos de futebol, para que possa haver um local ali para a barreira do Vasco da Gama. Um lugar muito bonito, um local onde com certeza os pré-jogos, né, do Vasco da Gama seriam ainda mais fomentados. O nome da praça seria Praça Roberto Dinamite. Lucas, essa praça vai ser exatamente dessa maneira? Não. O novo complexo de São Januário, uma página nas redes sociais que fala sobre essa reforma do Caldeirão, confirmou que isso é apenas um conceito para mostrar aí as novas atividades e uso que foi proposto para aquele espaço onde hoje é o estacionamento do Caldeirão. O próprio, né, novo complexo de São Januário, a página deixou bem claro que está atento aos feedbacks, está de olho na postura do torcedor sobre cada imagem divulgada da reforma e vai tentar, né, fazer toda a reforma baseada no pensamento que o torcedor vascaíno tem. Mas é um conceito que, para muitos, foi gostado, né? Muitos gostaram, curtiram realmente a ideia de se utilizar aquele espaço de estacionamento para essa nova área de lazer. Inclusive o próprio novo complexo de São Januário diz, né, o uso dele com mais área para o torcedor e comunidade aproveitarem. Quadra esportiva, espaço para eventos, manifestações culturais, parque infantil, quiosques, feiras e etc. Então, muito legal, o torcedor vascaíno, enfim, terá um São Januário que poderá chamar de seu. E olha, vascaíno, deixa claro aí a sua opinião, se você gostou dessas novas imagens da reforma do nosso Caldeirão. E olha, Vascão, antes de entrarmos sobre o assunto para a preparação da partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte, dentro do Mineirão, quero falar aqui com vocês sobre uma situação que aconteceu, ou melhor dizendo, situações que aconteceram nesta tarde de hoje. A primeira situação: o encontro entre Pedrinho e Júlio Casares. Pedrinho hoje é o futuro presidente do Vasco da Gama. O período de transição já foi iniciado entre Pedrinho e a atual gestão de Jorge Salgado. E a cada dia que passa, o Pedrinho se manifesta ainda mais sobre esses novos 3 anos que estarão tendo no Vasco da Gama sobre a gestão do próximo presidente. Um encontro, né, em que não se sabe ainda, né, melhor dizendo, o que foi conversado, mas houve uma troca muito boa. Inclusive, nesse encontro foi vista um presente do Pedrinho ao Júlio Casares, com a camisa em homenagem às camisas negras com o número 10 e o nome do Casares, e um presente do São Paulo em nome do presidente paulista ao Pedrinho, com também o número 10 e o nome de Pedrinho na camisa do tricolor paulista. Então o Pedrinho, a cada dia que passa, né, vem se fazendo de tudo
para tentar ter essa troca melhor com grandes clubes do futebol brasileiro. Algum tempinho atrás ele se encontrou com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, agora com o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Ele vai tentando costurar aí, com certeza, acordo com outros clubes para pensar aí, né, realmente no que poderá fazer nesse próximo triênio sobre o comando do Vasco da Gama. Você acha ok essa troca do Pedrinho entre clubes? Uma hora está com a Leila, outra hora está com o Júlio Casares, presidente de São Paulo? Coloca a sua opinião aí nos comentários. E falando, inclusive, né, em clubes paulistas, temos algo a falar. Não o encontro do Pedrinho, mas sobre uma postura do Corinthians diante de uma dívida do Vasco. O Vasco ainda deve ao Corinthians pela compra de Lucas Piton. O Vasco, na época, no início deste ano de 2023, comprou junto ao Corinthians 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Na época, o contrato assinado foi de 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões e meio de reais na cotação do período, por 60% dos direitos econômicos do jogador. O acordo assinado pelo Vasco junto ao Corinthians era de que o pagamento viesse a ser feito de forma parcelada. Porém, até o momento, o Corinthians não recebeu nenhum valor dessa parcela. O Corinthians já cobra ao Vasco da Gama. Uma ação foi iniciada na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a CNRD, para que o Vasco viesse a pagar. Porém, nesse momento, mesmo diante dessa entrada do Corinthians cobrando a dívida na CNRD, o Corinthians busca um acordo amigável junto ao Vasco da Gama, para que não venha a ser necessário entrar em um âmbito judiciário para resolver toda essa questão. Os clubes buscam um acordo amigável. Segundo Wesley Melo, que é hoje o diretor financeiro do Corinthians, há uma reunião agendada para que as partes Vasco e Corinthians cheguem a um novo acordo referente ao negócio. Em um posicionamento, o Wesley Melo disse assim, no caso, representando o Corinthians: sim, temos uma grana para receber do Vasco. Estamos conversando com eles. Temos reunião agendada para esta semana ou para a próxima. Nosso jurídico agendou com eles. Eles vão pagar. Lá tem pessoas sérias, o Vasco virou SAF, espero que dê muito certo esse processo no Vasco. Estamos tomando os cuidados que temos que cuidar. Assim como somos pressionados por credores, nós também pressionamos. A gente está cobrando, tomando providências, fomos a algumas instâncias importantes com o Vasco e tem a expectativa da gente chegar a um acordo, disse o diretor a uma página do Corinthians. Então o Vasco aí buscando esse acordo junto ao Corinthians para pagamento da dívida do Lucas Piton, e tem que pagar. A janela está chegando, a janela já será aberta e o Vasco não pode iniciar essa janela de transferências tendo uma fama de mal pagador, pois isso poderá ser muito ruim para os próximos passos com relação a contratações que o Vasco fará no mercado do futebol. É bom o Vasco entrar nessa janela de transferências livre, tranquilo, sem dívida, sem ninguém a pagar, com todos os seus débitos pagos e com a fama de ser realmente um clube que compra e paga, porque será importante. Vasco, caso tenha dívidas, não conseguirá contratar com tanta facilidade na próxima temporada. Caso não tenha, os clubes vão negociar com o Vasco de uma forma muito mais fácil, porque os clubes vão pensar: caramba, o Vasco contratou vários atletas e todos estão pagos, ou seja, o Vasco paga os seus débitos e automaticamente as vendas irão acontecer de uma forma mais facilitada. Então, Vascão aí buscando pagar um dos seus últimos débitos, né, desta última janela de transferências. E entrando num assunto também relacionado à janela, o Vasco deu uma cartada certíssima nessa janela, ou várias cartadas certas, né? Paulinho Paula, Medel, Maicon, God of Zaga e alguns outros nomes que se destacam hoje vestindo a camisa do Vasco, como o Paê. Mais um dos nomes que mais se destacaram desta última janela que foi comprado, né? Foi o argentino Pablo Verratti. Pablo Verratti hoje é um dos grandes artilheiros do Vasco, um dos nomes que, com relação a números e estatísticas, é líder em diversas delas: bolas aéreas, gols marcados, participação em gols e vários outros aspectos. Verratti é destaque Cruz Maltino. E hoje, pela parte da manhã, tivemos um julgamento do Verratti por uma expulsão que acabou acontecendo numa partida contra a equipe do Goiás pelo segundo turno deste Campeonato Brasileiro. Um jogo que aconteceu no estádio da Serrinha e foi 1-1. Inclusive, o gol marcado pelo Vasco da Gama nessa partida foi pelo próprio Pablo Verratti. Foi um julgamento marcado para as 10 horas da manhã que preocupava certa parte da torcida vascaína sobre a possibilidade de uma suspensão de Verratti por no mínimo 4 jogos e no máximo 12 partidas. Ou seja, automaticamente Verratti estaria fora do Campeonato Brasileiro caso o STJD desse essa punição ao argentino. Porém, tivemos a confirmação: Verratti foi absolvido pelo STJD na denúncia feita pela expulsão, né, contra a equipe do Goiás, ou seja, não houve nenhum tipo de punição. Foi unânime a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportivo e dessa maneira ele estará em campo amanhã
contra a equipe do Cruzeiro às 7 horas da noite também, durante todo o restante campeonato brasileiro. Verratti confirmado, Verratti não estará suspenso. Amanhã será a primeira, das 5 decisões que o Vasco terá pela frente. Agora, começamos de fato uma contagem regressiva para o Campeonato Brasileiro ser finalizado. Faltam 15 dias para o Brasileirão acabar. O Vasco entrará em campo amanhã contra a equipe do Cruzeiro no dia 22, volta a campo no dia 25, depois volta a campo no dia 28 contra a equipe do Corinthians. 5 dias após enfrentar o Corinthians, enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio. 3 dias após enfrentar o Grêmio, enfrenta o Red Bull Bragantino dentro de São Januário. Então, decisão a cada 3 dias. Será assim para o Vasco da Gama. Serão 5 jogos em 15 dias. Ou, aliás, 5 jogos em 14 dias. Vai ser um Deus nos acuda, Vai ser um coração que precisa ser forte durante as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. E a preparação foi encerrada nesta tarde de hoje dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco foi a campo, realizou as últimas atividades no centro de treinamento na zona norte do Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, na zona oeste, da cidade carioca. O Vasco vem se preparou desde a última quarta-feira para esta grande decisão. Foco total na partida contra a equipe do Cruzeiro. Internamente, o Vasco trata essa partida contra o Cruzeiro como uma grande decisão. Esse é o pensamento, até porque, como eu trouxe a vocês, e eu venho falando, inclusive, com certa frequência, esse jogo contra a equipe do Cruzeiro, na minha opinião, caso o Vasco vença, livra o Vasco de uma queda da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pois o Vasco chegará a 43 pontos e ficará a 5 pontos à frente do primeiro time fora do Z4. Dentro do Z4, melhor dizendo, que é a equipe do Bahia. 5 pontos, torcedor vascaíno. É muita coisa. É muita coisa, 5 pontos, tendo apenas, inclusive, 12 pontos para serem disputados. Ou seja, o Bahia terá que tirar 5 pontos nos próximos 12 pontos disputados do Vasco da Gama. O Bahia tem que vencer no mínimo 2 e o Vasco teria que perder todos os 4 jogos pela frente para que venha, se rebaixar da Série B. Então, uma vitória é muito importante amanhã. Vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro vem de uma vitória importante contra a equipe do Fortaleza neste último sábado dentro da Arena Castelão. Vem com um ânimo um pouco melhor após essas últimas rodadas que foram complicadas para o Clube Mineiro. Mas, na minha opinião, o Vasco é o favorito sim para esse jogo de amanhã dentro do Mineirão. Mas mesmo diante disso, mesmo diante de um favoritismo, mesmo diante de um clima bom, o Vasco focou muito nesse jogo, como a gente vem trazendo a vocês nos últimos dias. Ramon Dias vem tratando de fato essa partida como uma grande decisão e vem colocando essa mentalidade dentro do elenco do Vasco. Ontem tivemos o retorno do volante chileno Gary Medel, após um período na seleção do Chile entregue. Ele retornou às atividades no CT Moacir Barbosa, realizou seu primeiro treino de preparação para a partida contra o Cruzeiro ontem, segunda-feira, e hoje o último treino de todo o elenco. O Medel realizou também junto ao grupo e foi a sua segunda atividade. Além do Medel, tivemos também o retorno apenas hoje de Gabriel Peck. O Medel retornou ontem, porém o Peck apenas hoje. O Peck, na segunda-feira passada, se apresentou à Seleção Brasileira Sub-23, a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Um grupo de preparação para as Olimpíadas que estarão acontecendo no ano que vem. No início da temporada de 2024 estará acontecendo um torneio para definir quais serão as seleções que estarão participando das Olimpíadas de 2024. E o PEC, nesse momento, está presente nesse grupo de preparação para as Olimpíadas. Não houve nenhum amistoso para a seleção brasileira, mas houve um período de treinos lá no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava. E o PEC viajou com a delegação da seleção brasileira também para estar à disposição. Chegou segunda-feira em São Paulo, pegou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, retornou ontem ao Rio de Janeiro e participou das atividades hoje, terça-feira, as únicas atividades de Gabriel Peck junto ao grupo. Estará à disposição também de Ramon Dias para a partida de amanhã. Porém, o Ramon terá algumas ausências e eu já adianto aqui a vocês. As ausências de Ramon, inclusive, farão com que automaticamente ele tenha que mexer dentro desse elenco do Vasco da Gama. Uma ausência na ponta esquerda, Eric Marcos, que foi ausência também contra a equipe do América Mineiro neste último domingo. Terá que se achar uma peça de alternativas para a posição. E a ausência na lateral direita, a ausência de Paulo Henrique, lateral direito que vinha sendo titular nesses últimos jogos. Ausências que preocupam o Ramon e que Ramon terá que encontrar e definir substitutos. Com isso, a expectativa é que para a ponta esquerda, no lugar de Eric Marcos, vá o Rossi. Rossi não costuma jogar por aquele lado do campo, então automaticamente cairá pelo lado direito. E Gabriel Peck cairá pelo lado esquerdo do campo, mas o Rossi em si será o substituto do Eric Marcos. Já sobre a lateral direita, substituto de Paulo Henrique deve ser Puma Rodrigues. Muitos pensariam que pudesse vir a ser o Robson Bambu, mas não será.
Ramon Dias não improvisará o Robson muito provavelmente na lateral direita e o Puma deve sim ser o titular contra o Cruzeiro amanhã dentro do Mineirão. Gabriel Dias também é uma opção, mas deve começar no banco de reservas. Ramon Dias optará nesta partida de amanhã, né, dentro do Mineirão, com o lateral direito Puma Rodrigues, que há muito tempo não tinha a oportunidade de treinar junto ao grupo titular, como teve durante essa semana. Automaticamente, como o Vasco teve um tempo de preparação longo, o Pumita teve que treinar junto com o grupo titular, se preparando para esta partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Então o Pumita está desde quarta-feira treinando junto com o grupo titular do Vasco da Gama, pegando entrosamento, e acredito que, para mim, isso poderá ser importante para o Pumita ter um desempenho melhor na partida de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. O Paulo Henrique fica nítido que subiu de rendimento após começar a treinar entre os 11 iniciais. Isso é normal. A partir do momento que um atleta entra e treina no dia a dia com os atletas que estarão entre os 11 iniciais nas partidas do Cruz Maltino, o seu rendimento sobe de nível e a gente espera que isso aconteça com o Puma. Pode ser uma das últimas chances do Puma de se tornar titular desse elenco do Vasco amanhã contra a equipe do Cruzeiro, já que teremos a ausência de Paulo Henrique. Mas o Vasco vai se definindo, o Vasco vai se preparando e a gente, é claro, vai ficar de olho ligado para trazer todas as informações do nosso Gigante da Colina a vocês. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante. A gente vai tentar voltar com um videozinho aí na parte da noite e contaremos sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.